A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos neste quarto trimestre, irmãos, estudando a revista que tem como tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós estamos hoje iniciando a última lição deste trimestre. Esta lição, de número 14, ela tem como tema Missões e a Volta do Senhor Jesus. As 13 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Pregando o Evangelho. Então, se você perdeu alguma dessas lições, tem a oportunidade, de estar conferindo todas elas que ficarão aqui no nosso canal. Para o trimestre que vem, irmãos, estaremos estudando a revista que tem como tema. Deixa eu só procurar aqui aos irmãos. Nós já estamos aqui dando uma olhada nesta revista, Ela terá como tema o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Esta revista aqui estaremos estudando então a partir do mês de janeiro, do primeiro trimestre de 2024. Nós temos aqui então, irmãos, para o encerramento da nossa revista aqui da Escola Bíblica Dominical, ao qual nós lecionamos da Igreja Assembleia de Deus na classe dos adultos, a lição de número 14, que é para o dia 31 de dezembro de 2023. Ela tem como tema, como disse aos irmãos, missão e a volta do Senhor Jesus. O texto áureo está lá em Mateus capítulo 24, no verso de número 14. E este versículo nós estudamos na lição anterior, a lição de número 13. Diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Na lição de número 13, nós fizemos uma pergunta aos irmãos, lá no subtópico de número 1 do tópico 2. Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução desta ordenança? Porque ali, naquela oportunidade, nós explicamos esse conteúdo. Então, se você tem alguma dúvida, é só você voltar na lição anterior e essa dúvida com certeza será sanada. Nós temos como verdade prática, a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Amém? Nós temos como leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 24, do verso 3 ao verso de número 14, que diz assim, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal há da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aqui deste texto, dentre tantas coisas que aprendemos, eu gostaria lá no versículo 3 de enfatizar com os irmãos que os discípulos chegaram em particular, para falar com Jesus. Quantas vezes nós temos que chegar em particular para expormos alguma situação para com o nosso mestre? Essa palavra me chamou a atenção. Tem coisas que nós devemos compartilhar, pedir opinião, pedir ajuda, pedir conselho, mas tem coisas, irmãos, que é eu
e Jesus. Nós entrarmos dentro do nosso quarto e falarmos com Ele ali em secreto. Tem coisas que só no particular com Jesus, para nós podermos ali tentar nos expressar. Outra palavra que me chama a atenção aqui, sereis odiados. Será que já não chegou esse tempo? Não só aqui no Brasil, mas digo no mundo todo. E outra palavra aqui, perseverar. Essa palavra perseverar, ela significa persistir, né? Então eu entendo que a nossa missão individual, a missão de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador, é o que? É a perseverança, aquele que persistir até o fim, este será salvo. Por quê? Porque muitos intercalços, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas aflições surgirão nessa caminhada, mas como o apóstolo Paulo nos diz, né, na sua palavra, né, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então que nós possamos perseverar em combater um bom combate, terminar a nossa carreira e guardar também a nossa fé. Nós temos aqui então 2 objetivos específicos para esta lição de hoje. O primeiro, explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte. E o segundo, relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. Qual é a nossa motivação? O que foi a revista inteira para nós? Foi o quê? Nosso papel enquanto igreja de pregar o evangelho a toda criatura. E aqui, o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, esse deve ser o motivo da urgência missionária da igreja na atualidade. E ainda podemos trazer que devemos evangelizar, proclamar o evangelho para o pecador, a fim de que ele se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Amém? Caminhando para a nossa introdução da nossa lição, última lição, deste trimestre. Nesta oportunidade, encerraremos este trimestre relacionado ao trabalho missionário com a bendita esperança da igreja. E qual é a bendita esperança da igreja? A volta de Jesus Cristo. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Portanto, preguemos urgentemente o evangelho. Ainda, irmãos, lá de 1 Pedro, capítulo de número 1, no verso de número 3, podemos destacar aqui, a nossa esperança em Jesus Cristo. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Então, que a minha esperança e que a sua esperança, seja o motivo maior para estarmos aqui servindo a Jesus Cristo, porque a nossa esperança é Ele, que ressuscitou ao terceiro dia e quando morreu na cruz do Calvário, garantiu a nossa salvação. Nós temos como palavra-chave a palavra retorno. Então, nesta lição, temos também 2 tópicos. Cada tópico aqui vai ter os seus subtópicos. Começando pelo primeiro tópico, ele diz assim, alcançando o mundo até que Cristo volte. Primeiro subtópico, e este evangelho do reino será pregado. Parte do versículo que nós lemos aqui, em Mateus capítulo 24, no verso de número 14. Diz assim, esse texto de Mateus 24, 14, afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo, como nós já explanamos aqui naquela pergunta da lição de número 13. Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução desta ordenança? Foi uma pergunta da lição de número 13. Basicamente, esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus como realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor. Aqui, somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada. Até isso ocorrer, a Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, até que Ele volte para arrebatar a sua igreja, como Paulo lá nos declara em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso de número 13 ao verso de número 17. Aqui ainda podemos dar continuidade no subtópico de número 2, que tem como tema a urgência da tarefa.
A urgência da pregação do Evangelho, por causa da volta de Jesus, é algo posto nas Escrituras. Então aqui há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa, conforme João capítulo 4, verso 35. Ou seja, da vinda de Cristo, dos obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos, conforme Mateus capítulo 9, a partir do verso de número 37. E da noiva que tem de se ataviar e estar pronta para as bodas com o noivo, conforme Apocalipse capítulo 19, do verso 6 ao verso de número 9. Gostaria aqui de fazer menção com os irmãos, então, na última referência bíblica que nós citamos aqui, sobre a noiva, Apocalipse capítulo de número 19, verso de número 6 ao verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Que esposa? A noiva, a igreja. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados, ou seja, muito felizes, aqueles que são chamados à ceifa das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Nós temos como resumo deste tópico primeiro, onde nós aprendemos aqui sobre este Evangelho do Reino será pregado, parte do versículo 14 de Mateus 24. Aprendemos aqui também sobre a urgência desta tarefa, e aqui fazendo um parênteses, que essa responsabilidade pertence a nós de divulgarmos o reino do nosso Mestre, ou seja, Hebreus vai declarar que Jesus ele não atribuiu isso a anjos, e sim a nós, a homens, eu e você, falando do amor de Jesus Cristo. Então o resumo diz assim: a pregação do Evangelho é uma tarefa urgente por causa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, nós ensinamos e professamos que Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja, e nós cremos no pré-tribulacionismo, ou seja, nós não estaremos aqui quando iniciar a grande tribulação. Caminhando para o tópico de número 2, temos aqui o seguinte tema: a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Nós fizemos menção já de Mateus capítulo 24, no verso de número 14, e segundo a fala do grande evangelista Billy Graham, diz assim, de acordo com Mateus, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Abre aspas e fecha aspas. Fala do Billy Graham aqui, um grande evangelizador do nome do nosso Senhor. Então, nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens, com todas as suas forças. Gosto muito de um texto também, em Eclesiastes capítulo 9, no verso de número 10, conforme as suas forças. Vamos lá dar uma lidinha? Eclesiastes, sábio Salomão, Eclesiastes capítulo de número 9, no verso de número 10. A palavra do Senhor diz assim, bem aplicada agora essa revista de missões. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, tudo quanto nos vier à mão para nós fazermos, que façamos de acordo com a nossa força, sabendo que a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Então, podemos ainda trazer que para esse serviço, temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que ninguém pereça. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, no verso de número 9. 2 Pedro, capítulo de número 3, no verso de número 9. A palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte, para embasarmos este texto aqui. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Nós dizemos lá no começo da
da nossa aula sobre duas condições aqui, né? Que nós devemos pregar o Evangelho para que o pecador primeiro se arrependa e depois ele venha a crer que nosso Senhor é Salvador. Então, por isso cada cristão deve estar à disposição, nós falamos já sobre essa disposição na lição de número 13, para atender ao chamado da evangelização, pois o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma sábio é. Provérbios capítulo 11, no verso de número 30. O subtópico de número 2, ele diz assim, o chamado para a igreja, ou seja, chamado para nós que somos igreja. O Senhor Jesus Cristo continua a chamar sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. Então, nesta última hora da igreja neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização. Eu lembro-me de uma pregação, irmãos, lá no nosso Adocamp, no dia 2 de novembro deste ano, que o pregador ele enfatizou muito isso aqui, que Deus ele não tem uma outra geração para ser usada. Nesse contexto que ele estava pregando, ele disse assim, essa geração de adolescentes e de jovens é que será a geração que deverá evangelizar, pregar, falar, fazer a diferença para que todos venham ao conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Achei muito forte, né? Muito interessante essa pregação dele, porque às vezes nós queremos atribuir essa responsabilidade a outras pessoas, e não, essa responsabilidade é nossa. Assim como o Evangelho nos alcançou, como Jesus, pela sua misericórdia e graça, nos alcançou, devemos propagar o seu nome. Então, a fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, chamar por ocasião de sua volta. Aproveitemos, portanto, os meios tecnológicos que possibilitam à Igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a raça humana. Volto a frisar, né, este canal que, pela misericórdia de Deus, Ele nos concedeu para estarmos fazendo aqui a nossa parte em levar a palavra do Senhor até os lares através deste meio tecnológico que é a internet. Então, o resumo deste tópico de número 2, onde nós aprendemos sobre a relação da volta de Jesus e missões, aprendemos também sobre o chamado para a igreja, ou seja, nós no início da aula falamos sobre o nosso chamado individual para a salvação e também a nossa missão individual, que é o quê? A perseverança em sermos fiéis até o fim. Então a sinopse diz assim, o sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta de Jesus Cristo. E ainda, irmãos, para que nós possamos continuar meditando em Mateus capítulo 24, no verso 14. Enquanto nós estamos aqui falando da palavra do Senhor, almas, vidas são ganhas, são tiradas da mão do inimigo de nossas almas. Amém? Como conclusão para a nossa lição de hoje e para a nossa revista deste trimestre, temos, preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo departamento missionário que temos visto no Brasil nestes últimos tempos quanto à prática missionária. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Belém, ela é uma igreja missionária. Nós temos aí mais de 50 famílias em diversos países. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros, para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos nos últimos dias da igreja no mundo, e por isso essa obra é urgente. Que o Espírito Santo de Deus continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para arrebatá-la. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar, a revista do próximo trimestre, primeiro trimestre de 2024, cujo tema será o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação, ou seja, chamado da igreja no mundo. Amém?